Relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser? Quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Então nós vamos estar lendo Levítico, porque eu vou estar falando nesta noite sobre a expiação, dentro da leitura da mensagem A Festa das Trombetas. Então preste bem atenção em Levítico capítulo 17, verso 11. Essa escritura, Levíticos capítulo 17, verso 11, fala assim, porque a vida da carne está no sangue. A vida da carne está no sangue. Pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Então, observe que eu gostaria de meditar com a igreja um pouquinho mais sobre a expiação. Falamos sobre a expiação, e vemos que aqui fala, que o sangue, por que o sangue? Porque a vida da carne, está no sangue. E ele disse, então eu tenho dado, eu tenho dado sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pelas vossas almas, fará expiação pela alma. Outra escritura que eu quero ler se encontra em Gênesis capítulo deixa eu só ler aqui. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Quero que vocês observem o verso para economizar, assim, a leitura, o verso 21. Não para economizar, mas para ganhar tempo,
ganhar um pouco de tempo. Gênesis capítulo 3, verso 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Vamos mais uma vez orar, Senhor. Oramos e nos rendemos a Ti, pedimos mais uma vez que o Senhor tenha de misericórdia de nós, que Tua graça possa ser estendida, confessamos nossos pecados e nossas falhas, e que Teu Espírito Santo tome o controle nesta hora da leitura que lemos, e essa palavra possa virar, transformar, através do poder vivificador, o alimento para as nossas almas, o pão, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero, irmãos, falar um pouquinho, sobre a expiação, dentro dessas duas leituras que lemos. Os irmãos que estão acompanhando a leitura da mensagem, a festa das trombetas, nós paramos, eu creio que no parágrafo 290, e estávamos meditando, porque os cultos, eles têm vindo de várias formas, e etapas. Domingo, falamos sobre este assunto, que eu vinha meditando, desde que eu preguei ali em Caçador, sobre o aviso, preguei aqui também, sobre Paulo dizendo foro deixado para ensino, para aviso, estão escritas para aviso, e aquele que está de pé cuide. Olha, viemos falando sobre este assunto que coube, para um momento, e deixamos, um pouquinho a leitura da mensagem, porque precisávamos ouvir aquela mensagem de domingo, realmente muito tremenda para a nossa alimentação espiritual e a nossa necessidade espiritual do momento. Torne a ouvi-la, torne a ruminar, torne a meditar naquilo que foi falado. Mas, como já estamos estudando a festa das trombetas e estamos quase na reta final da leitura, e das partes que falamos, agora chegou uma parte aqui que os irmãos vão ver que o profeta fala sobre a expiação. Ele fala nas outras partes que lemos, mas aqui é uma parte que ele coloca ênfase, mostrando que Israel, ele vai receber a festa da expiação. E que nós, a noiva, já recebemos a expiação para nós. Por isso que eu quero falar um pouquinho sobre até mesmo o significado dessa palavra expiar. Expiação. Expiação tem um significado da palavra expiação. Cada palavra, ela tem um significado. Cada palavra. E quando nós, irmãos, compreendemos o significado daquela palavra,
aquilo passa a fazer um efeito diferente na nossa vida, quando nós sabemos o significado daquela palavra. Quando nós não sabemos o significado da palavra, nós podemos usá-la erroneamente. Tem uma escritura que diz: a ninguém chamai louco, né? A ninguém chamai louco. Eu lembro de eu ter falado uma vez sobre isso, agora me veio, né? Até é uma palavra que a Bíblia usa com outro termo. Não sei se eu não vou lembrar agora, mas as irmãs vão me ajudar. A ninguém chamar louco. Se vocês buscarem aí, vocês podem encontrar aí, né, digitando o termo a ninguém chamar louco na Bíblia, vocês vão encontrar alguma escritura sobre isso. Mas observe bem isso aqui, né? Mateus, né? Está no livro de Mateus. Eu queria lembrar desta palavra raca, né? Está escrito assim, Mateus capítulo 5, verso 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Então veja que temos que saber e ter consciência daquilo que nós estamos falando. Temos que cuidar o que falamos. Estava comentando com a minha esposa sobre isso hoje. Às vezes nós falamos por falar sem pensar, mas aquela palavra, ela tem um significado. Então, pense, né? Qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Por que eu estou falando isso? Porque quando falamos sobre expiação, voltando lá na nossa meditação sobre expiação, nós vemos que a palavra expiação, ela tem um significado. Então, a palavra expiação, ela significa tem dois significado, né? Ou significa duas coisas, que é cobrir, né? Ou limpar, né? Cobrir ou limpar. Se você olhar lá, né, o significado e buscar mais na origem da palavra, você vai ver que ela significa limpar. Então, quando falamos sobre expiar ou expiação, você tem que entender o que é isso. É limpar. Ou né, cobrir.
ou desviar, né? Como nós dizemos, cobrir, melhor dizendo, cobrir, né? Cobrir, né? Ou limpar uma sujeira, no sentido de limpar uma sujeira. Então, quando você vê, né, o significado de espiar, no sentido de observarmos isso aqui. Vamos ver aqui. De cobrir uma dívida. Cobrir uma dívida. Ou limpar uma sujeira. Então, ou limpar uma sujeira, limpar ou cobrir uma dívida. Então, quando fala assim, espiar, expiação, espiar, você vai lembrar que espiar, ou a palavra expiação, é cobrir uma dívida. Nós temos aqui, eu quero que vocês observem aqui, quero ler uma escritura, antes de continuar. Gênesis 6, deixa eu encontrar aqui. Que Gênesis 6, verso 13, está escrito assim, Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face. Na mensagem A Arca, eu vou ler aqui, depois vocês podem ler também depois. Na mensagem A Arca, é uma mensagem bem antiga, mensagem A Arca. Nesta mensagem A Arca, o profeta fala muito sobre expiação. Nesta mensagem A Arca, se vocês buscarem ali, vão encontrar que ele fala muito sobre expiação. E ele chama o betume, né, de expiação. Vai encontrar que ele chama betume de expiação. Na mensagem à Arca, parágrafo 122, ele disse assim: então, ela saiu e cobriu com um betume, um limo, é um betume. A mesma palavra, ele disse: tome-a e veja se não diz betume. Ou, escuta só, ou expiação. Então, ele está dizendo que o betume, que nós vamos ler aqui, é que a arca foi betumada. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Tá, eu vou desfazer. Porém, escuta só, faze para ti uma arca de madeira, de gofer. Farás compartimentos, veja bem, na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. Agora, o profeta disse que betume, veja bem, significa também, ou melhor, aquele betume que foi passado, que cobriu a arca, poderia ser chamado também de expiação. Então, a expiação, aquele betume que ele tirou ali daquela árvore, foi uma espécie de expiação, por assim dizer, para aquele tempo em que estava vindo o juízo.
Então, nessa mensagem à arca, por isso que eu citei, nessa mensagem à arca, é bom você anotar para entender. É parágrafo 122, e deve ter outros parágrafos que ele fala também, nesta mensagem, vários parágrafos que ele fala sobre expiação, a arca, e assim sucessivamente. Estão compreendendo? Então, quando se fala expiação, você vai sempre lembrar que expiação significa cobrir, significa limpar uma sujeira. Então, quando falamos de limpar, falamos de cobrir, lembramos que expiação significa isso. Então, quando o sangue, veja bem, era colocado sobre o propiciatório, você vai ver que o sangue era para expiação. Eu quero que vocês observem esses detalhes. Veja bem, na mensagem à arca, ainda continuando aqui, parágrafo 105, observe. Ó, que coisa! Outra coisa que a palavra significa. Quando foi dito betume, betúmea, está vendo? Pichea, ou embeba com resina, significa expiar. Está vendo? Agora, a palavra betumar significa expiar. Leia lá em Levítico, a mesma palavra que foi usada como betumar em Gênesis, em Levíticos é usada como expiar. Fazer uma reparação. Agora, expiar é colocar no meio. E o betume que estava na madeira de gofer, na arca, era para manter fora ou para expiar o crente da ira. Da ira. Amém? Então, veja bem que é muito agradável ouvir isto, porque talvez, eu vou ficar somente nesta palavra, nesta noite, como a igreja já me conhece, os irmãos, que para prosseguirmos, eu já estava em meu coração já há alguns dias falar sobre isso, já uma semana já estava para olharmos o sentido da palavra expiar. Como eu disse, torno a repetir, ninguém era para chamar o outro de raca, Raca. Então, raca é uma palavra com um termo, por exemplo, assim, vamos dizer assim, um termo que se usa como se fosse chamar de idiota. Um termo injurioso, desprezível. Entendeu, Alessandro? Então, raca, lá é um termo. Você não pode chamar o seu irmão como se fosse assim, irmão Alessandro, que está aqui, Ô idiota! Estão entendendo? Ô idiota! Seu idiota! Vai lá em São Mateus e veja, você não pode chamar o outro de idiota. Não pode chamar, qualquer que disser a seu irmão raca, quer dizer, chega num irmão e fala, ô idiota. Agora, isso vira, às vezes, brincadeira entre as crianças, não é?
entre as crianças. Até mesmo os pais, né? Eles chamam os filhos de idiota, seu idiota, seu bobo, seu tonto, seu louco. Fala porque não tem ideia do que significa aquela palavra. Quando Jó se referiu à esposa que ela estava falando contra Deus, dizendo assim, ó, por que não amaldiçoe esse teu Deus e morra? O que Jó falou para ela? Tu falas como uma louca. Porque quem faz isso tem que estar louco. Quando Abigail falou para Davi que o marido dela havia feito era algo errado, ele disse para Davi, meu marido, o que ele faz é por causa do nome dele. Olha, o nome dele é Nabal. Vocês lembram disso? E Nabal significa louco, e louco ele é. Que aquilo que ele tinha feito era uma loucura fazer aquilo, rejeitar de alimentar os servos de Davi. Agora, observe que quando eles chamam nós de louco, eles estão é como a expressão santos roladores, né? Que foi muito usada na restauração dos dons, né, pentecostais, e depois, né, era usada entre os pentecostais e aqueles que recebiam, né, o verdadeiro mover, né, ali do Espírito, né, mover do Espírito ali, vinha a unção do Espírito e o resultado, né, daquilo, às vezes as pessoas até rolavam no chão. E eles eram chamados de, os santos roladores. O profeta disse que esse termo santos roladores, quem colocou esse termo foi o diabo. Ele disse, foi o diabo que colocou esse termo aí. Aí ele dizia assim, se eu sou o santo rolador, então estou bem, eu estou bem nessa situação. Como Paulo usou a expressão, quando chamaram, que ele estava seguindo uma seita, né? Ele disse, nisso que vocês falam que é uma seita, né? Eu sirvo a Deus. Então, quando se refere até mesmo a dizer que nós somos loucos, então, eles estão se referindo que a maneira que nós agimos é uma loucura para o mundo. Mas para Deus é sabedoria. Então, o profeta disse, né? Disse, irmão, eu tenho viajado ao redor do mundo quase umas 3 vezes e eu nunca vi um santo rolador ainda. Não, Senhor, eu tenho visto santidade. Então, eles chamavam santos roladores, as pessoas que viviam em santidade, cabelo comprido, roupas, né, saias decentes, roupas decentes, esses são os santos roladores. Ele disse, eu não tenho visto eu tenho visto santidade, mas não santos roladores. Este é o nome que o diabo taxou a igreja. Deus disse, sem santidade ninguém verá Deus. Você pode fazer como quiser a respeito disso. Este é o caminho de Deus. Você diz, o povo que grita e fala alto e age assim, irmão, é isso mesmo. Ora, você diz, aquele parece loucura para mim. Está vendo? Esta é a razão pela qual você deve nascer de novo. Quando você nasce de novo, então isto não será loucura. É eles que falam louco. É eles que chamam. Mas você vai observar que nós estamos meditando um pouquinho nessa noite e gostaria que toda a igreja, aqueles que estão ouvindo e acompanhando, pudesse prestar atenção.
Temos que ver o significado das palavras e quando aplicar aquela palavra, quando falar aquela palavra. As crianças crescem ouvindo certas palavras que não poderiam ser nunca mencionadas entre os lares assim chamados cristãos. Nunca. Termos muito baixos, palavras baixas, palavras torpes. Termos baixos, a criança cresce ouvindo aquilo. Então, quando vamos, veja bem, então, quando vamos para, o significado da palavra expiação, então você tem que saber. Então, voltamos lá na mensagem à arca, como eu citei. Por isso que eu li Levíticos, Gênesis capítulo 6. Você vê o profeta conectando aqui e dizendo, você vai lá em Levíticos, a mesma palavra que foi usada com betume em Gênesis, betumar em Gênesis, em Levíticos é usada como expiar, fazer uma reparação. Bem, agora expiar é colocar no meio. Então, é tanto cobrir, está vendo? Cobrir, como o betume cobriu a arca, como também limpar uma sujeira. E para que aquilo? Para cobrir, para que não venha a ira, como ele disse, expiar, ou para manter fora, para expiar o crente da ira. Então, Noé não podia entrar na ira. As águas do julgamento. Eu vejo isto agora. Parágrafo 106. Você compreendeu isto? Ele não podia vir a juízo. Não podia o juízo cair ali sobre Noé. Ele não podia vir a juízo. Pois havia uma expiação entre ele e o julgamento. E o julgamento era a água do mundo. Então, o julgamento era a água. O julgamento era a água, a ira. Mas por que não podia atingir Noé? Porque Noé estava debaixo do quê? Da expiação. Qual era a expiação? Qual era a cobertura? Era o betume. Amém? O betume era a expiação. O betume era a cobertura.